Heinrich Hertz, famoso cientista do século XIX que comprovou a existência das ondas eletromagnéticas e dá nome à unidade de frequência no sistema internacional, se deparou em um de seus experimentos para provar a teoria de Maxwell com um estranho fenômeno. Ele então escreveu: em uma série de experimentos para estudar oscilações elétricas muito rápidas que executei e publiquei recentemente, duas centelhas elétricas eram produzidas pela descarga de uma mesma bobina e, portanto, ocorriam simultaneamente. Uma dessas centelhas, a centelha A, era a centelha de descarga da bobina de indução e servia para excitar a oscilação primária. Ocasionalmente, coloquei o centelhador B no interior de uma caixa escura para poder observar melhor as centelhas. Ao fazer isso, observei que o tamanho das centelhas era visivelmente menor quando o centelhador B estava dentro da caixa. Ironicamente, o experimento que provou que a luz é uma onda também mostrou que ela era composta por partículas. 13 anos mais tarde, em 1900, Philippe Lenard realizou um experimento para tentar entender esse estranho fenômeno. O esquema consistia de um cátodo e um ânodo dentro de um tubo de vácuo, e entre esses dois eletrodos era aplicada uma diferença de potencial V. No ânodo havia um pequeno furo que permitia que cargas elétricas passassem e atingissem o detector alfa. O experimento era realizado disparando luz ultravioleta sobre o cátodo, emitindo partículas carregadas. Esse experimento mostrou duas coisas importantes. A primeira delas é o tipo de partícula que estavam sendo emitidas. Como as partículas seguiam do cátodo para o ânodo, quando a diferença de potencial era positiva, então essas partículas tinham carga negativa. Além do mais, Lenard calculou a relação carga-massa dessas partículas e encontrou a mesma relação que Thomson havia encontrado anos antes para o elétron, ou seja, as partículas arrancadas da placa eram elétrons, e esse é o efeito fotoelétrico. Por isso, Hertz notou um aumento na intensidade do centelhador quando o expunha à luz. A luz arrancava elétrons, o que acarretava num aumento de corrente. A segunda coisa importante é que a energia desses elétrons dependia da intensidade da luz. Veja, se a diferença de potencial V for positiva, os elétrons fluem do cátodo para o ânodo, passam pelo furo no ânodo e atingem o detector alfa, provocando uma corrente elétrica. Quando aumentamos a intensidade da luz, vemos um aumento na corrente elétrica produzida. Isso porque mais elétrons estão sendo arrancados. Então, uma coisa estava clara. Ao se aumentar a intensidade da luz, aumentava-se a quantidade de elétrons arrancados. Mas, será que a energia de cada elétron também aumenta? Para responder essa questão, precisamos inverter o potencial. Quando tomamos a diferença de potencial negativa, espera-se que os elétrons sejam repelidos do ânodo, e só aqueles elétrons muito rápidos, ou seja, com alta energia cinética, com energia cinética maior que a energia potencial eletrostática, conseguirão chegar até o ânodo. Se aumentarmos a intensidade da luz, esperava-se que a energia dos elétrons arrancados também aumentaria, e mais elétrons chegariam até o detector, provocando um aumento da corrente. Mas o que se verificou foi o seguinte: a partir de um potencial chamado de potencial de corte, nenhum elétron chegava no detector, não importando a intensidade da luz. Ou seja, o aumento na intensidade da luz não causava um aumento na energia de cada elétron individual, apenas aumentava a quantidade de elétrons arrancados. Isso era contraditório com a descrição ondulatória clássica da luz, que, segundo essa descrição,
Ao se aumentar a intensidade da luz, aumenta-se também a energia da luz, e portanto a energia transferida para cada elétron individual. Mas um jovem físico chamado Albert Einstein, que estava completamente maravilhado com a teoria dos quantos de energia de Max Planck, mostrou para todo o mundo, em 1905, que não só a teoria dos quantos de energia fazia sentido, como também solucionava o efeito fotoelétrico. Como a luz era quantizada, um fóton é capaz de excitar apenas um elétron, transferindo uma energia E proporcional à sua frequência. Se uma fonte de luz emite N fótons de energia hν, então serão excitados N elétrons. Portanto, aumentar a intensidade da luz implica em aumentar a quantidade de fótons emitidos, o que implica em aumentar a quantidade de elétrons excitados, mas a energia transferida para cada elétron individual continua a mesma, pois só depende da frequência da luz, e não da intensidade da mesma. Mas Einstein notou que, apesar da luz excitar os elétrons, havia uma energia mínima para que os elétrons fossem arrancados do material. Essa energia mínima é chamada de função trabalho e varia de material para material. Então, para arrancar um elétron de um material com função trabalho W, é necessário que os fótons incidentes transfiram uma energia hν maior ou igual à função trabalho. A energia cinética com a qual os elétrons são lançados é a energia da luz incidente menos a função trabalho. Essa é a equação do efeito fotoelétrico obtida por Einstein e pela qual ele ganhou o Prêmio Nobel em 1921. Essa equação forma uma função linear do potencial em relação à frequência, cujo gráfico é uma reta. Podemos identificar três coisas nesse gráfico. A primeira delas é o coeficiente angular, ou seja, a inclinação dessa reta, que é h sobre e. A segunda delas é o coeficiente linear, ou seja, onde a reta intercepta o eixo y, que vale menos w sobre e. Por fim, o ponto onde a energia cinética máxima dos elétrons é zero, ou seja, o ponto onde a energia da luz incidente é exatamente igual à função trabalho. E nessas condições, temos a frequência mínima para a qual ocorre o efeito fotoelétrico. O elétron é arrancado, mas permanece parado, pois não possui energia cinética. Para que haja energia cinética, a energia da luz incidente precisa ser maior do que a função trabalho, como mostra o gráfico. Podemos também definir o potencial de corte, que é o potencial para o qual a energia potencial eletrostática é igual à energia cinética dos elétrons mais rápidos. Ou seja, os elétrons são arrancados, mas não conseguem atingir o ânodo. Para ilustrar isso, vamos a um pequeno exemplo. Sabendo que o prata possui função trabalho igual a 4,73 elétron-volt, qual a frequência mínima para arrancar elétrons de uma placa de prata? Se dobrarmos a frequência obtida no item anterior, qual será o potencial de corte V0 que deveríamos aplicar para impedir que os elétrons alcancem o ânodo? Temos que tomar um pouco de cuidado com as unidades. Como a carga elementar aparece em todos os termos da equação, seria conveniente converter a energia para elétron-volt. Ou seja, vamos dividir tudo por 1,6 vezes 10 a menos 19. Sendo assim, a carga elementar vai ser simplesmente 1 e a energia passa de Joule para elétron-volt. E teremos também que passar a constante de Planck de Joule vezes segundos para elétron-volt vezes segundos. A primeira parte é fácil. Basta tomarmos a diferença de potencial V igual a zero e igualar hν com W, o que dá μ igual a W sobre H. Essa frequência é a frequência mínima. Agora, substituindo o valor de H em elétron-volt vezes segundos e de W em elétron-volt, temos que a frequência mínima é por volta de 1,14 vezes 10 a 15 Hz, ou seja, cerca de 1000 THz, que está na faixa do ultravioleta.
Na segunda etapa do experimento, se dobrarmos a frequência, isto é, colocarmos uma radiação de 2,28 vezes 10 a 15 Hz e jogarmos isso na equação do efeito fotoelétrico, teremos uma diferença de potencial V0 igual a 4,7 volts. Então precisaremos aumentar nossa bateria para 4,7 volts se quisermos barrar os elétrons. Em resumo, quando tomamos o potencial de corte igual a zero, encontramos a energia mínima necessária para se arrancar um elétron da placa. Essa energia mínima implica numa frequência mínima. Nessas condições, o elétron é arrancado, mas sai com energia cinética nula. Se aumentarmos a frequência, como fizemos ao dobrá-la, esse excedente de energia se transforma em energia cinética, ou seja, o elétron arrancado ganha energia cinética e atinge o ânodo. Para que o elétron saia novamente com energia cinética nula, precisamos mexer na nossa bateria e aumentar a tensão, que no nosso exemplo precisamos aumentar a tensão da bateria para 4,7 volts, para novamente haver um equilíbrio, e essa tensão é chamada de tensão de corte. Nesses dois primeiros vídeos, vimos a quantização da luz. A partir do próximo vídeo, vamos explorar o outro lado, a quantização da matéria. Se gostaram, deixe um like e compartilhe o vídeo. E se não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Falou e até o próximo vídeo.